caros discentes da Escola de Formação de Soldados. Hoje vamos trabalhar com direito penal militar, especificamente com o crime abandono de posto, previsto no artigo 195 deste Código. O crime de abandono de posto prevê o seguinte texto: abandonar, sem ordem superior, o posto ou lugar de serviço que lhe tenha sido designado ou o serviço que lhe cumpria antes de terminá-lo. É importante, antes de adentrarmos especificamente no tipo penal, sabermos algumas características desse delito. Trata-se de um crime contra o serviço militar e o dever militar, ou seja, o objeto jurídico do crime de abandono de posto é o serviço militar e o dever militar. Nesse mesmo sentido, trata-se de um crime propriamente militar, pois só pode ser cometido por militar, há previsão apenas no Código Penal Militar e atenta contra o serviço e o dever militar. Trata-se também de um crime instantâneo, ou seja, o lapso temporal em que tem aquele afastamento do militar ou de abandono do posto ou de lugar de serviço é irrelevante. Se o militar afasta-se de determinado posto por 1 minuto ou por 50 minutos, ele gera perigo, ele gera risco à administração militar, tendo em vista que aquele local ficou sem vigilância. Nesse sentido, trata-se de um crime de perigo abstrato. No crime de perigo abstrato, diferente dos crimes de perigo concreto, não há a necessidade de gerar risco, de ter a materialidade, a lesão, o dano ao patrimônio. Basta apenas que se gere o risco e o crime se consuma. A Resolução 4285 da Polícia Militar, que versa sobre jornada de trabalho, prevê que os turnos de serviço são estipulados por escalas com períodos determinados de início e término, sendo este término mera expectativa de liberação. Caso o policial militar afaste das funções sem autorização, configura-se o crime de abandono de posto. A resolução complementa o Código Penal, haja vista que ela determina que para o militar largar o serviço ou terminar o serviço, precisa de uma autorização do comandante do policiamento ou do responsável por aquele policiamento. Caso tenha uma liberação, caso tenha autorização do responsável pelo policiamento, não há que se falar no crime de abandono de posto, tendo em vista que essa autorização a afastar sem ordem superior é elementar do tipo. O crime de abandono de posto também é um crime misto alternativo. O que vem a ser isso? Trata-se de um crime em que, num único fato típico, há a previsão de duas condutas. A primeira conduta é abandonar, sem ordem superior, o posto ou lugar de serviço que lhe tenha sido designado antes de terminá-lo, enquanto a segunda conduta é abandonar, sem ordem superior, o serviço que lhe cumpria antes de terminá-lo. Para incorrer na primeira conduta, o militar precisa ter sido designado para um posto ou um lugar de serviço. Para Jorge de Assis, posto é o local determinado onde o militar deve cumprir missão específica, quase sempre de vigilância, enquanto lugar de serviço é um lugar mais ou menos amplo que o posto, onde o militar deve permanecer no exercício de qualquer função militar. O posto pode ser fixo ou pode ser móvel, desde que o posto móvel seja previamente determinado o território, o local em que aquele militar será responsável pela vigilância. Por exemplo, o militar ele é responsável do ponto A ao ponto B. Para que esse posto móvel seja maior do que o local de serviço, podemos dar como exemplo um policiamento no entorno da Academia de Polícia Militar. Esse policiamento com responsabilidade no entorno da Academia de Polícia Militar possui um posto maior, mais amplo do que o lugar de serviço, mas está subordinado à autoridade da Academia de Polícia Militar. Por isso, trata-se de um posto
da Academia de Polícia Militar, mesmo sendo mais amplo. Na segunda conduta, podemos considerar que o espaço territorial não é tão relevante, pois o militar abandona o serviço que lhe cumpria, lembrando, sem ordem superior, antes de terminá-lo. Nesse caso, não temos relevância, a princípio, territorial, mas podemos entender também que aquele militar que tem relevância territorial, que tem um posto designado para cumprir, e ele esteja naquele posto, conforme previsão em escala, conforme previsão em cartão-programa, e em determinado momento ele fique alheio ao serviço, ele não faça a vigilância daquele serviço, ele também pode incorrer no crime de abandono de posto. Por exemplo, o militar para a viatura no posto em que ele deveria estar naquele determinado momento. No entanto, ele entra em um estabelecimento comercial, tira o colete balístico, tira o cinto de guarnição, desliga o rádio de comunicação e fica completamente alheio ao serviço, ou seja, não faz a vigilância daquele local, não preserva, tampouco restaura a ordem pública caso seja necessário. Dessa forma, esse militar pode sim incorrer no crime de abandono de posto, mesmo estando no local previamente estipulado. Para o crime de abandono de posto, sugerimos, como dicas de estudo, o livro do Jorge de Assis, o livro do Coimbra Neves, as normas Código Penal Militar e a Resolução 4285 de Jornada de Trabalho. Bom estudo a todos!